Boa noite a todas e todos. Obrigado aí pela presença. Feliz em fazer esse evento hoje aqui. Não é muito frequente, a gente ainda não desenvolveu ainda muito essa área de fotografia. Uma falha nossa, evidentemente uma lacuna. A gente já fez algumas coisas sobre moradia, várias coisas. A Eliane já esteve aqui, café. A gente já teve aqui o pessoal de ocupações do MTST, um pessoal das ocupações do centro, militantes de esquerda, gente que trabalhou no Instituto de Arquitetos Brasil, mas não é também um tema que a gente aborde de maneira muito frequente. Então é muito bom que vocês estejam aqui, a gente está muito feliz, gratos, porque é um tema essencial, né? Um tema fundamental. A habitação é uma preocupação. E então a gente precisa dialogar mais com isso. E se for por outras... Enfim, a Tapera está muito ligada a livros, enfim. A fotografia é uma maneira também muito importante de transmitir, de gerar o conhecimento e a empatia, né? E ainda mais tendo vocês lançado livros muito bonitos, os dois. Obras muito legais que a gente, assim, da Tapera, gostou muito. Então, enfim, sem mais, mais para agradecer mesmo a presença e dizer que é importante e legal para a gente receber vocês. Eu vou passar a bola aqui para a Simone, que vai fazer aqui a introdução geral do debate e apresentar as demais convidadas. Simone, também obrigada a presença. Obrigada, Antônio. Queria agradecer também o convite da Tapera, queria agradecer as duas ilustres fotógrafas pelo convite. Elas me pediram, me chamaram para fazer uma introdução temática do tema. Eu sou arquiteta urbanista, faço pós-doutorado na FAUSP, trabalho bastante com a questão da moradia, né? A habitação é um dos meus centros um dos meus focos de estudo, né, de pesquisa, e tenho desenvolvido vários trabalhos também em relação a isso. Conheci a Lívia há uns 5 anos atrás, quando a Lívia, na época, eu fazia uma pesquisa sobre o projeto da Nova Luz, também, que é um dos projetos, né, que se incidiram sobre a região ali do centro, a região da Cracolândia, e tinha também toda essa disputa pela moradia, pelas políticas habitacionais, e ela veio me apresentar o trabalho dela. Foi um enorme prazer, assim, conhecer o trabalho, e na verdade... Quando a gente vê nesses trabalhos, a gente vê que isso acontece em todos os lugares e, na verdade, parece que o problema é sempre o mesmo. Assim. O trabalho da Gabi conheci há pouco tempo também. As duas fizeram trabalhos de uma vivência muito intensa em edifícios, né, totalmente ou parcialmente tomados pelo tema das ocupações, né? Ou seja, dessa disputa pelo território, essa disputa pela moradia bem localizada, né? Tá nesse contexto dos dois trabalhos. São dois trabalhos de fotografia que têm esse plano social e político de fundo, né? Que a gente vai tentar discutir um pouco hoje. Então, a minha função aqui, eu também tenho uma apresentaçãozinha que elas me pediram para fazer essa contextualização mesmo, né? Qual que é a grande questão da moradia hoje, quais são os nossos conflitos, né? Para a gente pensar um pouco, depois das apresentações dela, da vivência, da experiência delas nesses edifícios, né? Tanto no edifício Marrocos, quanto no edifício América, na Cidade do México. E a partir desse olhar, né, desse olhar um pouco mais contextualizado, a gente tentar fazer um debate, né, discutir um pouquinho sobre essas questões. Bom, eu preparei aqui uma apresentação rápida, tentando apontar algumas questões centrais, esses conflitos da condição habitacional, focando principalmente São Paulo, mas que são questões bem gerais relacionadas às grandes cidades brasileiras, e principalmente as questões focadas nos problemas das áreas centrais, né? que está muito relacionado com essa disputa de centro-periferia, né? E a luta a batalha pela uma moradia bem localizada, né? No contexto de que a moradia adequada ela não precisa estar restrita, né, às questões periféricas. Bom, vamos lá. Eu selecionei... Quem passa? Eu selecionei algumas notícias recentes, de 2010 para cá, para a gente
ter esse overview, né, desse panorama da questão habitacional. A primeira é essa em relação aos imóveis vazios sem moradores, né? Em 2010, essa notícia é de 2010, né, um assunto que se mantém na problemática habitacional brasileira, né, de você ter uma grande ocupação periférica, uma grande ocupação, uma produção habitacional de interesse social, ou seja, para a população de menor renda, que é periférica, e uma grande concentração de imóveis vazios e subutilizados nas regiões centrais da cidade, né? Então, esse número de 290 mil imóveis sem moradores, quando apareceram esses dados publicados no censo de 2010, né, a conta que a gente fez que seria possível a gente conseguir liquidar o déficit habitacional, né, ocupando esses imóveis vazios, né? E muitos deles, grande parte deles, estão localizados nas áreas centrais, né? E aí, a questão, né, que tratam os dois trabalhos das meninas, das ocupações desses prédios, ela está totalmente integrada, né, nessa disputa pelo território. E a gente pensa, mas por quê, né? Por que tantos imóveis vazios no centro da cidade? Existe uma série de motivações, existem questões legais que comprometem o processo de ocupação mesmo dos imóveis, como espólios e problemas judiciais, mas muitos dos imóveis estão num processo especulativo mesmo, na concentração de grandes proprietários de terra que mantêm aqueles imóveis ociosos numa espera por processos de valorização ou no momento adequado para a comercialização desses imóveis, né? Mas existem formas, existem possibilidades de se fazer valer a função social da propriedade, que é o que a gente, né, no urbanismo, desde a Constituição de 88 e depois no Estatuto da Cidade, né, a forma, o direito de propriedade, ele se relativizou para a gente entender que, na verdade, você não pode ter um imóvel que você não dê uso para ele na cidade. Então, você precisa, de acordo com a Constituição de 88, e depois reafirmado no Estatuto, e depois nos planos diretores, que os imóveis cumpram a sua função social da propriedade. E aí tem vários instrumentos urbanísticos regulados pelos planos diretores que vão obrigar os proprietários, fazer com que os proprietários cumpram essa função social. Depois a gente talvez fale um pouquinho sobre isso, né? Vou tentar ser menos técnica possível. Aliás, deve ter muitos fotógrafos aqui, né? Quantos fotógrafos tem aqui? Bastante. Arquitetos? Então, estamos na minoria dos arquitetos. Pode passar. Um outro exemplo de problemática da questão da moradia, né? O incêndio de favela do Moinho, na região central de São Paulo. Então, mesmo em áreas centrais, bem localizadas, ainda temos, principalmente nas grandes cidades, uma concentração muito grande de habitações que o IBGE chamou, né, de habitações subnormais, né, que são essas habitações precárias. E no centro de São Paulo temos uma grande favela, que é a favela do Moinho, né, que está localizada aqui na região, no final dos Campos Elíseos, né, muito próximo também à área ali outra área de disputa, que é a região da Cracolândia, e são favelas que passam cotidianamente por esses processos de nascimento e morte, né, digamos. Elas estão ali, elas são perpetuadas ali porque a precariedade se mantém e a política pública não dá condições para que elas se refaça, se reurbanize, para que essas famílias possam ocupar moradias mais adequadas, e, ao mesmo tempo, elas passam por questões como os incêndios, como as ações policiais, onde essas famílias também vão sendo oprimidas dentro daquele espaço, né, daquele território. O incêndio de grande proporção atinge cortiço na região central de São Paulo, que o cortiço é a outra forma de moradia precária que a gente tem nas grandes cidades, também principalmente nas regiões centrais, né, que é uma forma de moradia que ela é um pouco dúbia, assim, ao mesmo tempo que ela é precária, existe uma série de regulações para que, né, a gente não tenha os cortiços e para que eles se adequem à legislação, para que eles tenham condições melhores de habitabilidade. Ao mesmo tempo, ele é uma moradia muito necessária, porque ele é a possibilidade de uma pessoa pobre que não consegue fiador, né, que não consegue, tal como as ocupações, né? Ele é uma alternativa de moradia, tal como os movimentos de ocupação, mas ela não é os movimentos de ocupação
é uma forma politizada e organizada de estruturar uma batalha para conseguir uma moradia. O cortiço não, o cortiço é aquilo que eu consegui na hora, né? Então, são as casas que a gente chama, com os moradores, a gente nem usa mais o termo cortiço, né? A gente fala que são as pensões, onde as famílias alugam cômodos. Então, muitas vezes, num cômodo, num grande casarão, cada cômodo é uma unidade habitacional, uma família mora ali, pode morar em um cômodo até 6, 7, 8 pessoas. Tem muita gente sozinha que mora nesses lugares, né? Gente idosa, gente que não tem família, tem uma concentração muito grande de mulheres também sem marido, sem filhos, isso não só nos cortiços, mas em todas as habitações precárias, as meninas vão falar depois, que também é uma frequência, né, nas ocupações. Mas, ao mesmo tempo, então, tem toda essa precariedade, eles têm o botijão de gás dentro, a cozinha que funciona dentro, ou seja, com risco, e acontece uma série de... Volta e meia a gente tem notícia, né, de cortiços que são incendiados, enfim, que têm acidentes. Muitos deles também são ocupados por imigrantes que trabalham na indústria têxtil, imigrantes ilegais, que não tem outra forma de viver a não ser trabalhar na sua própria casa, né? Então trabalha, tem a oficina de costura dentro da casa e que com material altamente inflamável está sujeito também a esse processo todo de violência, né? Que a condição social determina para essas pessoas. Próximo, aqui, falando um pouquinho também sobre a política pública. Como que a política pública tem atuado, né, para resolver esses problemas? Até ontem, né? Ontem não, já há alguns anos atrás, a nossa única forma de moradia habitacional de interesse social, de produção habitacional de interesse social no Brasil, tratada pelos governos, era praticamente Minha Casa Minha Vida, né? Depois de 2009, 2010, quando se lançou o programa, Minha Casa Minha Vida era a única política. E também com muitos problemas, apesar da grande oferta de habitação, que nunca antes na história desse país, né, como dizia o Lula, a grande oferta de habitação, que realmente nunca teve tanto dinheiro disponibilizado para moradia de baixa renda, ao mesmo tempo, pela própria formatação do programa, que era o incorporador que escolhia a localização desses imóveis, e ele, para ter mais lucro, ele acaba escolhendo as terras mais baratas, então se proliferou uma série de habitações para a população pobre nas áreas periféricas da cidade, muitas delas com baixa qualidade. As famílias que eram obrigadas, por área de risco, a sair, elas iam para essas unidades e muitas vezes não conseguiam se manter, né, nessas unidades por conta das taxas formais que você começa a pagar, aluguel, condomínio, que numa favela antes você não pagava. Né? Então, depois então, do Minha Casa Minha Vida, quando fecharam a torneira, porque agora não tem dinheiro nem para o Minha Casa Minha Vida mais, agora o foco da política habitacional é outro. São as parcerias público-privadas. Vocês já devem ter ouvido por aí, nos jornais, né, a tal da PPP. Hoje foi inaugurado o primeiro prédio da primeira PPP habitacional no centro de São Paulo, que é na frente da Estação Júlio Prestes, né, ali na região da Cracolândia. Que são vários prédios onde ia ser construído antes a escola de dança do projeto do Herzog Nemeron. Né? Então, quando veio a notícia da PPP de habitação, todo mundo, nossa, incrível, né? Vamos ter moradia no centro para a população pobre. Que bom que aquele projeto, que era caríssimo, não iria atender ninguém, agora vai atender os pobres. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar o programa, a gente vê que não é bem assim, porque, primeiro, que 80% das famílias que vão ocupar essas moradias têm que morar fora do centro. A ideia em tese, legítima de você aproximar emprego e trabalho, ou seja, trabalha no centro e mora longe, então quem mora longe tem direito a essa unidade, porque daí ele vai ficar perto da casa, né, perto do trabalho. Só que você está, nessa regra, deixando toda a precariedade da moradia do centro sem atendimento. E, ao mesmo tempo, você extingue a PPP habitacional do centro extingue o 0 a 1, que é as famílias mais precárias. Né? Então, ela tem e daí, até os 6 salários mínimos, ela divide proporcionalmente, ou seja, ela doa terras públicas, né? Ou seja, terras que deveriam ser prioritárias só para a construção do maior déficit, suprir o maior déficit habitacional, que 80% do déficit habitacional brasileiro e também quase isso paulistano é a população de 0 a 3 salários mínimos, né, essa faixa mais vulnerável. E essa política ela atende muito pouco essa faixa mais vulnerável. Então, a gente está tendo muito investimento para dar dinheiro também para as classes mais altas, para classes médias.
Aí a justificativa do poder público é, mas isso é mais um programa, temos muitos outros. Não tem. Esse é o programa. Então, a política habitacional está super restrita. Primeiro era Minha Casa Minha Vida, agora esse sistema de parcerias público-privadas, onde o empreendedor tem que ganhar muito dinheiro, o lucro no Brasil do mercado imobiliário, ele a taxa de lucro mais cara do mundo, uma das taxas de lucros mais caras do mundo, e ela é 3 vezes mais cara do que a maioria das taxas de lucro do mercado imobiliário dos outros países. Então, ele tem que ganhar dinheiro e, consecutivamente, a conta não fecha, né? E a gente não consegue atender as populações mais pobres. A notícia bem impactante que a gente teve ano passado, gestão Dória inicia demolição de prédio na Cracolândia com moradores dentro. Essa intervenção é uma intervenção vizinha a esse da PPP que eu citei agora, que é em frente a Júlio Prestes, que é onde a prefeitura começou com uma ação policial pesada para eliminar, sempre a mesma conversa, né? Vamos eliminar a Cracolândia. Inclusive, no dia seguinte disso, Dória estava lá com o seu chapéu, com a política pública toda, o governador dizendo que a Cracolândia tinha acabado, ou seja, a mesma história de achar que a gente resolve problemas sociais tão complexos com demolições de prédio. Né? Então, a prefeitura anunciou um projeto, que eram 2 quadras ali na frente também da estação Júlio Prestes, do lado, que iria ser uma continuidade dessa PPP, que já foi feita. Né? Isso fez... teve toda uma mobilização popular em prol desses moradores, tanto porque ali é uma ZEIS, é uma zona especial de interesse social, onde a população deve aprovar e projetar, participar do desenvolvimento do projeto que vai ser feito ali. Isso não estavam seguindo, né, a legislação. E a gente está construindo um projeto coletivo para essa região que chama Campos Elíseos Vivo, organizado por um fórum popular, do qual eu faço parte, que chama Fórum Aberto Mundaréu da Luz. Procurem na internet, mundareldaluz.org, tem uma página do Facebook também, né, que é um projeto todo feito com os moradores, pensando na necessidade de cada um dos que moram lá, ou seja, que tipo de habitação é possível para os ciganos, por exemplo? Que tipo de habitação é possível para o usuário? Você tem, né? E aí a gente está propondo moradia terapêutica, hotel social, uma série de tipos de habitação que são para quem vive lá, pensando em cada uma dos tipos de família. Ao contrário da prefeitura, que estava propondo um financiamento habitacional para uma unidade de 45 metros quadrados para os ciganos. Né? Não tem sentido. Então, a ideia é essa, né, de fazer esse olhar específico para quem você projeta. Pode passar. E a ocupação Mauá, também que são o drama das ocupações, né? A ocupação Mauá, que é uma das ocupações mais emblemáticas do centro de São Paulo, que passou do final do ano passado para o começo desse ano com um processo também de tensão em função de uma reintegração de posse que estaria para acontecer, muito parecido com o processo do Marrocos, né? Que a Gabi vai contar para a gente, então nem vou me estender em relação a isso. Pode passar. Os cortes de financiamento, como eu citei, né, como do Minha Casa Minha Vida, e principalmente, né, o Minha Casa Minha Vida, a primeira coisa que ele cortou, que o governo Temer cortou, foi o Minha Casa Minha Vida Entidades, que para quem não sabe, o Minha Casa Minha Vida Entidades tem uma parcela bem pequenininha, que é para movimentos de moradia, movimentos organizados. Então, eles fazem o projeto, eles escolhem a habitação, tem uma demanda específica. É um projeto super interessante. Grande parte desses conjuntos são bem localizados, são em áreas centrais. E foi a primeira coisa que foi cortada. Né, e depois vieram os cortes violentos em grande parte do programa. Um pouquinho... O que tudo isso representa, na verdade, né? Isso tudo representa os mesmos problemas da política habitacional brasileira já há anos e que a gente vê se repetindo em vários países, principalmente nos países da América Latina, que são o processo especulativo e as entraves jurídicas que comprometem o exercício da função social da propriedade urbana, como no caso, né, todos aqueles imóveis vazios, principalmente na área central, a precariedade habitacional para os mais pobres, né, que as famílias vão usar os cortis, vão
se adequar aos cortiços ou às favelas, a falta de alternativas de modalidade de provisão habitacional além da propriedade privada, ou seja, desde o BNH, né, Minha Casa Minha Vida, a modalidade no Brasil que a gente tem para oferecer a habitação de interesse social para a população pobre é o financiamento habitacional, né, a pessoa pagar uma prestação para ela ser dona daquele imóvel. Grande parte dos países desenvolvidos, a maior deles, começaram, tem no seu grande produção habitacional a locação, os imóveis de aluguel, porque daí a propriedade pública, a população paga de acordo com a renda dela e você não tem o grande problema da moradia privada para a população muito pobre, que é o repasse para as famílias de renda mais alta, principalmente quando são bem localizados. Né? Então, a prefeitura faz um condomínio, um edifício de habitação social na área central, para a população de baixa renda, só que ela tem a propriedade. Em função da vulnerabilidade dessas famílias, elas vendem, e esse repasse vai sendo feito para famílias com renda mais alta. Em pouco tempo, esse subsídio público ele vai indiretamente sendo destinado para as classes médias. Né? E a gente só tem uma oferta. A gente tem, em São Paulo, 5 exemplos, 5 edifícios de locação social, mas ainda é uma política muito incipiente, que não foi desenvolvida. Por quê? Porque a gestão disso dá trabalho. É muito mais fácil, né? Vender ou taca para a pessoa, ela se vira, né? A locação social ela é pública, não necessariamente ela precisa ser só pública, ela pode também ter parte privada, mas ela dá mais trabalho. Ela é uma política a longo prazo, né? Que esse acho que é o grande problema da nossa política habitacional. É o longo prazo, porque a gente faz política para curto prazo, porque a gente faz política para as eleições. Então a gente faz política, a gente governa, tem o primeiro ano cheio de ideias, governa 3 anos, no 4º ano ninguém mais governa, porque já estão pensando nas eleições. O Estado atuando conjuntamente com o livre mercado, ao invés de priorizar os setores de maior déficit e maior vulnerabilidade, contrariando o planejamento territorial, que foi como eu citei, o caso da PPP. As ilegalidades e perversidades dos projetos de renovação urbana, né, no caso, né, de uma área em Zeis, que não foi considerada a população local, nem mesmo aqueles que moravam lá, habitações demolidas, né, com as pessoas dentro. A ineficácia dos instrumentos urbanísticos frente ao jogo político e ao poder de mercado. Então, muitas vezes, a gente tem os instrumentos, né? A gente tem as ZEIs, a gente tem o PEUC, que é parcelamento, edificação e utilização compulsória, onde vários instrumentos, não vou entrar em detalhe, porque é super técnico isso, mas depois a gente pode, se alguém tiver interesse, a gente fala sobre isso. Vários instrumentos que estão ali, que existem, está no plano diretor, é regulado, e eles não são aplicados. Aí vem Ministério Público, vem Defensoria Pública para tentar questionar, mas nem sempre a gente consegue, porque a hora que chega no juiz, o juiz passa. Retrocesso de políticas públicas e ausência, como eu falei, ausência de políticas de longo prazo. Pode passar. E o novo? O que é novo nesse processo todo? Habitação social como elemento central dos projetos de renovação urbana. Isso é uma novidade, que vem de pouco tempo para cá. Agora, os grandes projetos urbanos, eles estão concentrados na temática da habitação, como eu citei o caso da PPP habitacional, né? E essa habitação, ela está legitimando esses grandes projetos urbanos, ou seja, nossa, que bom, né? O poder público está fazendo grandes projetos para a habitação. Só que em função, né, da queda do mercado, né, da queda de venda, da queda da produção da construção civil, a gente está alavancando agora a produção imobiliária na estratégia do interesse social e legitimando esses processos. Só que, na verdade, a baixíssima renda continua não sendo incluída nesse processo. E o que se intensificou, o papel do setor privado na construção e desenvolvimento das políticas públicas, que isso, na verdade, sempre teve, de certa forma, mas agora é muito mais claro e muito mais descarado. Inclusive, a gente tem uma secretaria, como é que é o nome da secretaria? Uma secretaria de doações, né? A gente tem uma secretaria na Prefeitura de São Paulo de doações. Então, assim, a gente nem disfarça mais, né? Então, a atuação do privado, não sei se vocês viram notícias, a gente tem uma lei de zoneamento sendo lei do plano diretor, na verdade, sendo colocado como revisão, e, na verdade, uma lei que acabou de ser aprovada, e onde quem fez a conta da outorga onerosa, dos processos de revisão, foi o Secov, né, o Sindicato do Mercado Imobiliário. Ou seja, a gente não tem mais
pudor, né, em lidar com isso. Pode passar. Eu vou passar bem rapidinho, porque está na vez das meninas. Só para a gente pensar, né, qual que é deveria ser o primeiro passo, né, na produção imobiliária de habitação de interesse social nas cidades. Primeiro, pensar entender quais são esses sujeitos, quem são essas pessoas que vivem, como elas vivem, né? Que tipo de formato de habitação essas pessoas estão inseridas, quais as necessidades, quantas pessoas podem pagar, né? E a gente vê que nessas áreas precárias a gente tem uma série de diversidade, uma grande diversidade e de complexidade que não está relacionada só ao problema do desenvolvimento urbano e da habitação, mas que está diretamente relacionada com o problema da saúde pública, o problema a questão da assistência social, e que devem ser trabalhados conjuntamente. E o segundo passo, como e onde vive, né? Aqui a gente tem algumas fotos, tanto da favela do Moinho, os cortiços na Santa Efigênia, o interior dos cortiços, as famílias que estão na rua, ou seja, né, que tipo de casas e que lugar essas pessoas estão vivendo, né, e como que a gente pode superar essa problemática da habitação. Então, uma população que mora precariamente, paga um percentual muito alto da sua renda para morar no centro. O preço do metro quadrado do cortiço é o metro quadrado mais caro da cidade. Proporcionalmente, ele é caríssimo. Um cômodo no centro de São Paulo custa o mais barato, R$300, R$400 mensais, chega a R$800, R$900 mensais. Um cômodo onde você não tem banheiro, onde você tem banheiro coletivo, cozinha coletiva, risco de incêndio, porque você coloca o seu botijão de gás dentro do seu cômodo. Não tem nenhuma garantia em relação à segurança da posse, ou seja, essas pessoas estão vulneráveis o tempo todo. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Não sabe. Você não sabe se vai poder continuar tendo seu filho naquela escola porque você está ameaçado de remoção. E risco de vida pela precariedade das condições de moradia. Pode passar. E para quem se constrói a política, né? Aqui 2 exemplos, né, tanto do projeto Nova Luz, que é um projeto da região central, os 2 são da mesma região, na verdade, e aqui é o desenho, a imagem da PPP habitacional, né? Eu já falei um pouco disso, mas para a gente entender, né, que apesar de toda essa precariedade, toda essa heterogeneidade de problemas e de necessidade de heterogeneidade de soluções, a gente tem soluções mínimas, reduzidas, e que são, na sua grande maioria, para atender um público de mais alta renda e que não atende o maior déficit habitacional. Vou passar reto dessa aqui. Então, o que deveria ser, né, o que envolve essa política habitacional no território? Né? Uma política fundiária. O que é a política fundiária? Né, primeiro, pensar na terra bem localizada. Né? A gente tem um instrumento que faz isso, que regula e que permite que populações pobres morem em áreas bem localizadas, que são as EIs, as Zonas Especiais de Interesse Social. Né? Isso veio da reforma urbana, no movimento da reforma urbana, né, na Constituição Federal, regulado pela Constituição Federal de 88, pelo Estatuto da Cidade em 2011, né, a necessidade da demarcação desses territórios, né, para se fazer valer a função social da propriedade, e depois os instrumentos de democratização do espaço urbano dentro dos planos diretores. Então, o Estatuto da Cidade ele regula que todo município com mais de 20 mil habitantes ele tem que ter um plano diretor. E nesses planos diretores, a gente tem que demarcar as EIs, que são essas zonas onde a população de menor renda tem o direito de morar bem. Pode passar. E os desafios, né, para a efetivação da democratização da terra urbana, mudanças na regulamentação. A gente teve, em São Paulo, mudanças bem interessantes em relação à regulamentação. Por exemplo, antes as EIs, ela era prioritária para 0 a 6 salários mínimos. Daí, o que acontecia? O mercado fazia habitação para quem tinha 5,9, 6 salários mínimos. E para os mais pobres mesmo, ninguém produzia habitação, porque não era obrigado por lei. Né? A revisão do Plano Diretor de 2014, ela dividiu a habitação de interesse social em HIS 1 e HIS 2. HIS 1, 0 a 3, HIS 2, 3 a 6. E agora, 60% das habitações de interesse social, das EIs, tem que ser para o 0 a 3, ou seja, agora a gente consegue focar a política de uma forma mais eficaz. Mas precisa ainda que isso ela seja articulada com outros instrumentos urbanísticos, porque não adianta nada reservar terra se você não tem como produzir, né, e como garantir que as famílias ocupem essas áreas. Destinação de recursos, também não adianta nada ter terra, ter programa, ter política e não ter dinheiro para fazer.
A necessidade de participação da sociedade nas intervenções, que é o controle social, por isso que existe o tal do Conselho Gestor das EIs. Só o controle social e a participação ativa dos moradores nesse processo que vai fazer com que realmente o direito dessas famílias sejam atendidos, que elas não sejam, ou seja, que não passem a conversa nelas, nos conselhos, para ser mais direta. E alternativas na forma da aquisição da moradia, como eu falei, da gente não ter só a propriedade privada para quem não pode pagar por ela. Então, essa articulação total, né, a perguntinha ali em cima, as leis bastam? Né? Claro que não. Né? Sem lei, sem luta. E o exemplo das meninas, eu acho que vai mostrar a importância da luta social, né? E do que é esses movimentos de moradia, da força desses movimentos de moradia, para reivindicar a política pública. Porque está na lei, mas e daí? Né? Se a gente não cumpre a lei, então essa necessidade dessa articulação entre política habitacional, a política urbana e a política fundiária. Obrigada, gente. Desculpa o tempo. Obrigada. A gente vai passar... Elas vão contar um pouquinho do processo, né, de como foi produzir, né, do processo. Na verdade, o livro é um registro, né, porque, na verdade, o que conta aí é o processo todo. Isso aqui é apenas um registro de um longo processo, né, que é uma manifestação artística, né, através da fotografia, mas que traz toda uma discussão de uma problemática política e social por trás. Quem quer começar? A gente conversou de começar por São Paulo, né, para a gente ir para o México depois e fazer uma contextualização com a América Latina. Vamos começar Gabi. Sem Fronteira. Primeiro, vocês trouxeram um passaporte? Não? Ninguém trouxe? Primeiro, eu queria agradecer aos bravos que vieram na chuva. Né? Ontem eu passei 2h30 dentro de um ônibus e eu queria matar todo mundo. E eu sei o quanto isso também é um reflexo da falta de política urbana. Né? E todas essas coisas passam pela cabeça enquanto você está lá dentro. Pensa, por que não tem mais metrô, etc. Mas eu vou mostrar o vídeo do livro para quem não conhece ficar conhecendo, quem já conhece, que tem uns amigos aqui que vieram, vão ver de novo. E depois aí eu vou contar a história de como o Marrocos aconteceu e como, enfim.
Esse é o livro, né? Para quem ainda não viu, na mão, tem ali fora, se quiser depois mexer e olhar de novo. Eu vou começar pelo começo, porque eu acho que essa história ela é tão complexa quanto o tema que a gente aborda, que a Simone acabou de passar um panorama assim, muito bom, geral, das leis e do lado político que isso engloba. Eu sou fotojornalista, sempre trabalhei em jornal, vim para São Paulo fazer o trainee da Folha e virei a famosa frila em meio à crise. E aí eu conheci um fotógrafo que foi quem fez o trabalho comigo, e ele veio com essa história, assim, a gente tinha projetos parecidos, e um dia ele me falou, tem um prédio lá no centro que tem um cinema embaixo, e é uma ocupação. Eu, nossa, isso é uma baita história, mas eu não tinha nem ideia do tamanho que aquilo tinha, assim, quem não conhecia São Paulo muito e tal. Esse prédio a gente chama de Marrocos, porque ele fica atrás do Teatro Municipal, aqui no centro, bem pertinho da Praça da República. E tinha o cinema Marrocos, que ficava embaixo, que foi até ser abandonado e fechado no fim dos anos 90, o maior e mais luxuoso cinema da América Latina. Então, ele foi um prédio construído em 1951 para ter esse cinema embaixo, que eram feitos festivais, grandes festivais, lançamentos de filme de Hollywood. Tudo isso rolava lá, era enorme, assim, um espaço gigantesco. Uma das fotos aí que a gente colocou, dá para ver, pode ir passando um pouquinho mais para frente. Essa era a bar, que ficava na entrada ali, mas essa é a história da ocupação. Primeiro contar a história do cinema. Que dá para ver o tamanho que tinha a tela, assim, cabiam 2.000 pessoas nesse cinema. Era uma coisa gigantesca. Aqui é o hall do cinema, que ainda dá para ver pelo nome, né? As decorações eram baseadas no Mil e Uma Noites, por isso o nome era Marrocos. Aí que é uma parte do mezanino. A gente chegou a encontrar ainda, tinha 2 projetores. E essa é a... Volta um pouquinho ali. Aí depois dessa. Aí. Essa é a tela. O espaço onde ficava a tela. Então, em relação à porta, vocês podem imaginar o tamanho que essa sala tem e que a tela de cinema tinha, né, proporcionalmente. Então, é um lugar ainda hoje impressionante, mas vazio, abandonado. Já foi usado para fazer festas, foi usado para fazer cenas da série 3%, também usaram lá esse lugar. E quando a gente chegou lá, foi de primeira, assim, a primeira estratégia foi: vamos entrar e fotografar o cinema. Porque o cinema estava vazio, a gente não retratava ninguém, e nisso a gente foi conhecendo os líderes do movimento, que era o Movimento Sem Teto São Paulo, e eles foram nos conhecendo e deixando a gente meio que entrar na vida cotidiana do prédio. E a gente fez eu acho que um primeiro mês, assim, só fotografando o cinema. Nisso, tinha a tia do cafezinho, que ficava na portaria, e a gente ia conversando. E a gente foi subindo. Então, o livro é praticamente esse passeio. É quase assim o que a gente... Como as coisas aconteceram durante esse... Foi quase um ano, indo todos os dias no prédio. A gente chegava de manhã, saía no fim da tarde, dependendo, tinha dia que rendia mais foto, tinha dia que rendia menos foto, tinha dia que não rendia nada. E a gente foi acompanhando também esse drama, porque eles nos deixaram entrar como uma defesa, porque já tinha o processo de reintegração de posse, e eles viram que era um momento que eles não iam conseguir muito argumentar, que provavelmente essa reintegração ia acontecer. Então, eles nos usaram um pouco como defesa. E a gente tinha contatos em ONGs e associações de direitos humanos, que a gente pegava as fotos das pessoas que estavam lá dentro e mandava para essas pessoas. E isso entrou no processo e derrubou algumas liminares de reintegração. Então, a gente tentava, no máximo que a gente podia, ajudar quem estava lá dentro. Mas era um processo que se viu inevitável. E o que a gente percebeu, aos poucos, entrando lá e vivendo com as pessoas, que eu me dei conta, eu olhei assim, cara, isso aqui é uma grande torre de Babel brasileira. No primeiro andar, a gente tinha, se é para passar um pouquinho o vídeo, tinha se passar um pouquinho mais para frente, que é o primeiro capítulo, uma igreja africana, eles rezavam em lingala e francês, muito mal traduzido ao português. E a gente foi várias vezes lá nessa igreja e ficava
conviveu com eles até ser aceito também pela comunidade. Acho que é um pouquinho mais para frente. A gente também acompanhou um processo político que era... Não tanto. Volta. Aí, deixa eu passar, porque... Tipo, essa senhora, Dona Lígia, ela argumentava que era filha dos Matarazzo, por exemplo. A gente ouviu as mais loucas histórias lá dentro. E tinha, como ela falou, as empresas, as fábricas de tecido dos imigrantes. O que a gente percebeu foi isso. Era um grande centro de recepção de imigrantes. A gente detectou assim, mais de 20 países. Era uma lista enorme. Africanos, especialmente africanos. Aí o pessoal da igreja, ó, um pouquinho mais para frente. Pode passar. Aí, ó. Essa igreja, todo domingo, tinha culto. Era um culto, parecia que a gente tinha entrado na África. Assim, você abria a porta, era lingala, a gente não entendia nada. Eu, que nem sou tão branquinha, era branquela lá dentro. E era bem emocionante, assim, era interessante conviver com essas pessoas. E esse era um grande centro de recepção e de ajuda. Os africanos iam para lá para pedir ajuda, para pedir trabalho, chegavam no Brasil. Você chega no Brasil, refugiado, como é que você vai conseguir um fiador, documento? Né? Não tem. Você vai para onde? Numa ocupação. Então, era um grande centro de recepção. Tinha o 6º andar do prédio, era praticamente assim, só africanos. A Fátima também ela era cabeleireira, ela sofreu uma doença bem grave. E a gente também percebeu isso. As pessoas faziam da vida delas lá dentro, como tem o tatuador ali, o Henry, que era peruano, eles vêm e mantêm alguns negócios. Então, eu tinha a tiazinha que vendia o café no primeiro andar do prédio, lavava roupa para os vizinhos, fazia um bolo, o outro fazia pizza, o Henry tatuava. A gente foi vendo essa... E as fábricas, especialmente, eu acho que 2 ou 3, tinha 3 fábricas, pelo menos, de tecidos. A gente acompanhou a senhorinha que está ali fotografada, que agora me deu branco o nome dela, que vergonha. Mas o seu Carlos é outra questão. E a família dela inteira era envolvida com tecidos. Tipo, um cortava o tecido, o outro comprava o tecido, o outro, e cada um vivia num andar, ela estampava o tecido. Então, era a família toda, a sobrinha, a filha, a prima, o genro, e todos vinham do Peru com esse objetivo e preferiam morar ali, onde eles trabalhavam. E a maioria dos espaços eram como a Simone falou, as pessoas não tinham estrutura banheiro, cozinha, né, dividiam 2 ou 3 banheiros, porque o Marrocos era um prédio de 12 andares, comercial, era de escritórios. Então, ele não tinha apartamentos. Não é que você entra lá e vai ocupar um apartamento. Você entra e vai ocupar um espaço, conforme também o que você pode pagar. Tinha espaço de R$300, tinha espaço de R$800. A dona Neide, que era no 7º andar, era o lugar onde a gente conseguia ir, por exemplo, no banheiro. Eu tinha vontade de um banheiro, eu ia lá, batia na dona Neide, tomava um café com ela, porque ela conseguiu ocupar um espaço que mais parecia um apartamento. Tinha uma cozinha, tinha um banheiro. O seu Carlos, que era também a parte assim que a gente encontrou, além de muitos imigrantes, idosos abandonados. Muitos idosos que não tinham família ou eram completamente abandonados pelas suas famílias. Então, o seu Carlos morava num quartinho, sério. Era menor que isso aqui, assim. E não tinha banheiro, né? Não tinha cozinha. Era muito comum chegar lá, tipo, 3 da tarde, ele ainda estava dormindo. Ele era fã de faroeste americano, olha isso. Aí ele gostava de falar comigo sobre cinema. E a gente ouvia muito essas histórias, porque não tinha muito... Assim, a nossa tentativa de ajudar era informar as autoridades competentes. A dona Lígia, a gente conseguiu um médico para ela, que foi lá, médico da família, atendê-la. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebeu dois movimentos. Um era a política pública, que a gente acompanhou praticamente durante o impeachment, esse processo todo. Uma das fotos ali mostra o último discurso da Dilma, que é o menino vendo a foto. E nisso também esse corte da política pública completamente. Assim, quem saiu de lá ficou abandonado mesmo. Não tinha uma política pública, vamos sair daqui e ir viver em um prédio, numa casa social, qualquer coisa. Então, e a gente também via isso, um reflexo da sociedade, porque eram especialmente mulheres com filhos, jovens, adolescentes com filhos, e os maridos e os pais
Não sei cadê. Não sei cadê. Então, aí chegou um ponto que foi, para a gente foi difícil. Esse menino, a história dele é bem durona. Assim, essa luz dessa foto, ela não é uma janela. Ela é uma luz do corredor. Porque eles moravam no 11º andar e o irmão mais novo dele caiu da janela. E aí, nisso, a família pegou e se mudou para o 2º andar, para um espaço sem janela, porque a mãe não podia deixar de trabalhar, tinha que trabalhar. Então, ele saiu da escola para ficar cuidando dos irmãos. Imagina o ciclo vicioso que é você ter que morar numa ocupação, não ter segurança, seu filho morrer. E todas as histórias, assim, era muito difícil não ter uma história que não fosse assim lá dentro. Todo dia vinha alguém contar algo parecido. A gente chegou a acompanhar. Quando eles perceberam que esse processo era inevitável, eles começam a tentar ocupar... Quem viu o filme da Eliane Café sabe, no fim do filme, como é. Eles pegam todo mundo e juntam de madrugada, juntavam ali no saguão, no cinema, tipo 2, 3 da manhã, 4 da manhã, e eles saem correndo para tentar ocupar outro prédio. Eles identificam outro prédio vazio do centro e sai todo mundo ao mesmo tempo para ocupar esse prédio. Se você ficar dentro do prédio durante 48 horas, o prédio é seu. Se ninguém reivindicar o prédio. Então, eles tentavam invadir e ficar. As 3 tentativas que a gente tentou acompanhar, a gente acompanhou, não deram certo. Todos apareceu alguém. Uma delas, eu cheguei a entrar com eles, e daí bateu o desespero, assim, tipo, eu entrei, não tinha luz, zero, comecei a bater na porta, me tira daqui, porque se eu ficasse lá dentro, a polícia pode me enquadrar também como invasora. E aí eu consegui sair, e quando eu saí, tipo, no que eu saí já tinha polícia na frente, e eles começaram muito a nos tomar como do movimento, e a gente tentava deixar claro que a gente não era do movimento, a gente estava simplesmente retratando uma situação, mas era complicado, essa linha era muito tênue, assim. E aí, esses prédios, por exemplo, eram prédios, e aí as bobagens, às vezes, que também não ajudam do movimento, eram prédios que estavam sendo construídos por uma cooperativa de papeleiros do centro de São Paulo. Então, eles também eram um projeto social. Então, não teve nem argumento, assim, não saí. Né? Na real, foi uma grande bobagem. Mas só depois que eles estavam lá dentro que apareceu os representantes do movimento para tirar. E, nisso, a gente viajou para apresentar esse trabalho em Buenos Aires, exatamente nesse final de semana. A polícia entra e prende os líderes do movimento. Exatamente, tipo, no feriado, no final de semana que nós não estávamos aqui, estávamos apresentando a primeira edição desse trabalho em outro país. E aí, quando a gente volta, os moradores, alguns, começaram a achar que a gente era X9 da polícia. Porque eles prenderam os líderes por envolvimento com o PCC e acusavam, daí saiu na Globo, saiu em vários lugares, assim, que eles guardavam metralhadoras e drogas e surgiram assim da parede, do fosso do elevador, sabe? Então, os moradores começaram a achar que a gente era X9 e foi nesse ponto que a gente resolveu se afastar, encerra o trabalho, parou por aí. E a gente tem uma parte, que é o fim do livro, que é, conforme as pessoas iam deixando as suas residências, os seus espaços, a gente ia fotografando os vazios que elas deixavam para trás. Foi um pouco para representar isso, assim, ao mesmo tempo que você precisa de moradia, que milhares de pessoas precisam de moradia, vocês têm aqueles metros quadrados gigantescos, porque o Marrocos é gigantesco. Imaginem 4 blocos de 12 andares, é uma parte do cinema. Você pode transformar isso em moradia decente para muita gente, ou pelo menos transforma aquilo dá uma função social para aquele prédio. E ele está vazio hoje. Quem passar ali na frente, né, no centro, aqui perto, a polícia está lá parada na frente 24 horas e o prédio está vazio. E essas pessoas foram para muitos lugares. Assim, a maioria foi para casa de parentes ou conseguiu alugar outro lugar. Dependia de cada um. Assim. Depois eu até fiz uma matéria para a BBC sobre onde eles foram parar. E tinha gente na rua, tinha gente em abrigo, mas é muito complicado porque pulverizou, assim, é difícil achar essas pessoas novamente. E aí também, depois, falando na Cracolândia, eu fiz um trabalho lá, porque no dia 21 de maio, que o Dória derrubou o muro na cabeça
do morador, tem umas fotos desse dia. E aí eu fui para lá justamente para falar com as pessoas e tentar entender a complexidade daquilo lá. E quando você entra e começa a falar com as pessoas, você começa a perceber que realmente não existe política pública. 2, é tão complexo que é difícil tratar como iguais. Você não consegue fazer uma política pública para todo mundo. Você não consegue pegar um craqueiro, o cara que vai lá no fluxo, usar o crack e botar ele num financiamento que ele tem que pagar todo mês, R$500, sei lá, ainda que ele tenha R$500 todo mês. Então, essa engrenagem ela é muito complicada. Muito complicada. E eu não sei onde vai parar. Mas o Marrocos era um reflexo disso. Acho que foi um livro que deu certo, um projeto fotográfico. Agora a gente deve expor no Foto Espanha, em junho. E, enfim, viajou o Brasil, foi para muitos lugares. E eu espero que o mais importante para mim é trazer o debate sobre essas questões, assim, mais do que mostrar o livro. Então, tá aí. Oi, meu nome é Lívia, gostaria de agradecer ao Antônio pelo espaço e a Daniele, que me convidou para mostrar meu trabalho no Brasil. Eu moro faz 15 anos fora do Brasil, eu realmente nunca morei aqui, morei 2 anos, dos 16 aos 18, mas eu sempre morei fora, porque meus pais moravam fora, etc., e eu realmente tenho minha relação com o Brasil e vir visitar meus parentes. Então, numa dessas vindas, eu conheci a Simone, há uns 4 anos, 5 anos atrás, e eu queria começar a mostrar meu trabalho, que agora estou fazendo uma ponte mais com o Brasil, e a Daniela falou, tem espaço legal, não sei o quê. Daí eu falei, legal, mostrar meu trabalho, mas ele vai ficar meio descontextualizado. Então, eu conheci a Gabi faz 4 meses atrás, e a gente tinha um projeto parecido, e eu falei, vamos colocar tudo isso na mesa, e eu conheço o trabalho da Simone, que mais perfeito para contextualizar tudo isso, e que pessoa mais que conseguiu expor toda essa problemática para a gente, dessa maneira que eu não tenho essa capacidade, nem esse conhecimento sobre São Paulo para poder dar uma contextualizada geral. O meu projeto chama-se Mérida 90, que é o número da rua, né? O nome da rua e o número. E esse é o Edifício América. Ele está localizado num bairro classe média alta no México. E o que a gente precisa entender do México é que em 1985 teve um terremoto muito forte, assim, devastou basicamente a cidade, e muita da área central, esse aqui é um bairro que está na área central do México, foi para baixo. E teve teve um fluxo grande fora desses bairros que eram de classe média alta, e todo mundo foi embora. Então, teve uns 20 anos, esses bairros estiveram desolados, ninguém tinha uma coisa da especulação mesmo, né, deixar meio abandonado para depois revitalizar. E eu comecei a fazer esse projeto em 2007, quando a palavra gentrificação ninguém sabia o que era. Eu estava vindo dos Estados Unidos, eu já tinha esse conhecimento, e daí eu basicamente morava num prédio atrás, e eu comecei a documentar eles, porque eu queria fazer uma documentação sobre morar nos tetos. No México, as casas são antigas, ou os prédios são planos em cima, e tem a moradia das pessoas que trabalham em cima, são os quartinhos. Então, o que você tem em cima? Umas jaulas grandes para pendurar roupa, para elas não voarem, e quartinhos de serviço. Né? E eu morava num quartinho de serviço, e eu via uma família nesse prédio, convivendo no dia a dia, tendo a vida deles naquele espaço que é exposto, né? Que são quartinhos e você não tem um teto. Então, você passa de um quarto, passa para outro quarto, passa para outro quarto, e cruza e vai para o banheiro, e quando chove, você faz tudo isso no guarda-chuva. Né? E eu queria ver como era esse habitar no teto. Né? Daí eu comecei a ter relação com essa família, que eu via desde a minha casa, e falava, oi, tudo bem? Posso ir aí? Né? E daí a gente começou a ter uma relação com essa família, e daí depois
Em algum momento, tinha um sinal na porta que dizia que o governo não se responsabilizava se alguma coisa acontecia com eles, porque as chuvas estavam muito fortes. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. O que aconteceu? Eles conseguiram expropriar esse prédio. Metade da população era ocupação, em 1985, que tinha casas, apartamentos abandonados, e metade eram pessoas que moravam lá, mas não tinha uma administração que estava cuidando do prédio. Então, tinha as pessoas que já moravam lá de sempre, pessoas que trabalhavam para as pessoas que moravam lá e, com o tempo, foram se apropriando dos espaços, e tinha pessoas que estavam ali ocupando, que chamam paracaidistas, né? Tipo, de paraquedas, pessoas que caem de paraquedas, esse é o conceito lá no México, né? Então, eram 2 frentes, né? Agora eu vou mostrar um documentário que está em espanhol e tem subtítulos em inglês. Todo mundo fala inglês ou espanhol? Alguém tem dificuldades? Podem ver as imagens, também divertido. Mas o espanhol eu acho que dá para entender, espero. Mas qualquer coisa a gente depois contextualiza. É só para dar assim, eles conseguiram expropriar esse prédio através do Instituto de Moradia no México, chama Instituto de Vivienda, e eles tinham 5 anos para construção, ou instituto, né, para construir uma coisa. Eu cheguei, faltavam 2 anos e meio para que o prédio estivesse pronto. Não, estava pronto, eles só estavam esperando o tempo passar. O governo estava esperando o tempo passar para vender a propriedade expropriada para desenvolvimento de moradia de classe alta. Então, o governo em si é corrupto, né? E as leis, eles tinham todos os direitos, mas não tinham como garantizar que a obra começasse, né? Então, não tinha como exigir, né? Então, tinha um frente que falava, tudo bem, tudo bem que a gente não consiga, talvez, ficar aqui, talvez, se a gente conseguir uma moradia na periferia, tudo bem. E tinha outras pessoas que falavam, eu nasci aqui e aqui eu quero morrer. E eu quero a minha casa que seja aqui, eu não quero morar na periferia. Entendeu? Todas as pessoas que moram nesse prédio trabalhavam próximos da região, e daí, basicamente, ninguém queria estar morando longe para fazer toda a baldeação, para ir morar perto do centro da cidade. México é um pouco diferente, tem moradias de interesse social no meio, é uma estrutura bem diferente que São Paulo, mas também também teve uma renovação muito grande nos anos 90 na parte central do México, mas tem bairros periféricos que são de moradia de classe de pessoas de classe mais baixas nessa região, e tem uma questão que não é tão segregado os bairros, assim, onde só se concentra certas classes sociais, como eu acho que se sente aqui no Brasil. É uma coisa que você consegue ver uma teia social um pouco mais inserida. Desculpa, o meu português é meio tosco. Bom, vou mostrar o documentário 10 minutos, para mostrar a narrativa através da voz deles, e é um vídeo de foto com áudio, que eu gravei áudio. Nesse momento eu sou cineasta, mas eu não tinha, era 1997, eu não tinha uma câmera de vídeo, e comecei a fazer tudo na fotografia, que foi uma maneira mais orgânica de trabalhar também, mas aí a gente fala sobre isso depois. Yo tengo 40 años. Siempre he vivido aquí, en Mérida 90, en la azotea. Es chistoso, ¿no? Porque pues tiene muchas ventajas vivir aquí en la azotea. Corres pero te regañan si corres, los vecinos de abajo. Y yo desde chiquito pues siempre aquí fue mi niñez.
Ahorita el edificio está semiabandonado porque llegó un escrito donde nos dicen que este edificio está en riesgo de colapso inminente, el cual si te quedas aquí es bajo tu propio riesgo. El gobierno se lava las manos si te pasa algo, si se cae, porque con las lluvias ahorita que están bien fuertes, a mí me da miedo, de veras. Luego estoy allá y pienso, hijo, le voy a llegar y voy a encontrar ya todo tirado, no, todo bien feo. Mira, aquí llegó un Vivales y se dijo llamar Miguel Dagdou Khalif, un árabe o libanés. Entonces él dice que había comprado el predio en no sé cuántos millones de pesos en ese tiempo. Entonces de repente ese tipo viene amparado por la notaría 42 del licenciado Vizoso del Valle, aquí en la colonia del Valle, la notaría, de mucho varo. Entonces vienen representantes de Vizoso del Valle a decir, no saben qué, que tienen que desocupar. Entonces la gente de aquí se empieza a amedrentar. Entre que ellos nos dicen no se salgan, entre que vamos al INVI, sí, se tienen que salir porque de hecho hasta nos dijeron que iban a usar la fuerza pública y pues obviamente quién va a querer estar presenciando una cosa así, ¿no? Bueno, nosotros siempre pensamos que esto estaba intestado, siempre pensamos eso, pero entonces de repente salió un dueño, Eduardo Zapata, y resulta que surge un hijo, Eduardo Zapata Mendiolea, que es el que le vende a un señor, a Miguel Naín Dagdou Khalif. Él es el que compra y él es el que nos quiere demandar, el que nos quiere sacar. Lo interesante de todo esto es que en uno de los juicios de arrendamiento, sus abogados se notificaron, escribieron ahí, dejaron su firma estampada y sus datos de que ellos se habían notificado de la expropiación. Entonces, lógico, si sus abogados se notificaron, por lógica tenían que haberle notificado al dueño. Entonces se revisó y la fecha con la que entró el amparo ya no procedía, estaba extemporánea. Por 1 o 2 días se le ganó, ¿eh? Habían gentes que supuestamente eran inmobiliarias en las cuales se les depositaba dinero, pero pues una inmobiliaria fantasma de alguna forma porque no existían dueños. Más sin en cambio, ¿qué hace el gobierno? El gobierno agarra, te vende carteras vencidas, te vende información de sábanas por abajo del agua, te dice ese predio no ha pagado agua, no ha pagado luz, mira, te la vendo, tú aviéntate la bronca, ve, mete tu gente, sí, y obtén ese predio, ¿no? Bueno, mientras no haya personas, pues, o sea, ahora sí que mientras no afecten a terceras personas. Ya si nos llegan a afectar a otras personas, pues ya está canijo, ¿no? Independientemente del tiempo que tengas, o sea, si ya estás censada ante el INVI, si ya tienes un padrón, ya estás en el padrón, o sea, todos tenemos derecho. Como te digo, sí hay gente que tiene muchísimos años, nada más, no nos vamos muy lejos. La señora de aquí abajo, ella me cuenta que ella desde los 14 años llegó aquí, entonces estamos hablando de toda una vida. El INVI prometió que ya, y ese ya, pues no llega, estando en abril, día 10, y no llega y nos quería firmar un convenio en el cual se perdía todo derecho. Y si estoy diciendo que yo llegué, en 43, hace 67 años, pues no creo que con la mano en la cintura se pierda todo derecho, ¿verdad? Lo que pasó en este predio puede ser como un buen ejercicio de reflexión para los vecinos y para otras personas que se puedan encontrar en la misma situación. Sí es importante como la cohesión social. Aquí lamentablemente pues hubo una división de los vecinos en 2 grupos que impidió como hacer una defensa
más unitaria frente al gobierno, ¿no? Sin embargo, creo que en términos de estrategia social, jurídica, política, se lograron manejar algunos elementos que, bueno, están dando resultados. Esta obra se está comenzando a procesos de demolición desde noviembre de 2010 y el proceso de demolición ha sido manual porque no hay los recursos por parte de la constructora para meter más gente y sobre todo porque no hay la posibilidad de entrar con maquinaria. 2 trabajadores empezaron y continúan hasta la fecha, son los que han hecho el proceso de la demolición y son los que pues parece que van a continuar porque mencionan que se va a meter más gente, pero pues nada, a la fecha no se ha metido más, entonces sí, solo 2 trabajadores y manualmente se ha demolido todo esto. Como una teoría, en el sentido de que dejaron pasar el tiempo para al final regresárselo al propietario. Y lo otro es precisamente pues, estas instituciones que están como permeadas también por corrupción, ¿no? Y que también hay una política no escrita del gobierno de aquellos predios expropiados que no se ejecutaron, devolverlos. Eso es lo lamentable de la política de vivienda, porque en lugar de concretar los proyectos, benefician otra vez la propiedad privada, ¿no? Para algunos, no pocos. Oi. No processo que eu comecei a documentar a incertidumbre, se eles não sabiam se eles iam conseguir assinar isso ou não, eles estavam muito tensos e também o processo de entrar num prédio, ser aceito, criar confiança, foi pelo menos 1 ano e pouco para poder ter acesso a várias famílias. Eu documentei eles morando lá nesse cotidiano seguros, não sabendo se eles iam sair ou não, se iam voltar ou não. E daí depois eu documentei o processo de demolição, que foram 2 anos, né? Os caras estavam socando a mão, 2 caras, que socaram 2, sem proteção, sem nada. E os caras, na reta, derrubaram aquele prédio inteiro. E nesse processo também demorava 6 meses para o escombro sair. Escombro é o... Escombro? O entulho. Porque o caminhão não chegava, porque é do Instituto de Vivenda, então eles também demoravam para vir, extrair o entulho, então não conseguia continuar. E o que aconteceu também? Essa fachada é uma fachada histórica. Então, eles mantiveram a fachada e, por isso, não podia passar maquinária pesada. Então, por isso, teve que ser tudo na mão. Entendeu? E esse aqui é um caso de êxito em todas essas problemáticas de ocupação e de habitação. Esse é um dos poucos casos, realmente, que eles conseguiram, através desse advogado, voltar para o mesmo lugar. Hoje em dia, eles fizeram 2 torres de 5 andares, com um total de 30 moradias, mantiveram a fachada com 6 moradias maiores, de 80 a 90 metros, e as outras são de 50 metros. Então, tem 30 famílias agora que voltaram, as mesmas famílias, e algumas até conseguiram uma segunda moradia, se eles tinham maiores famílias. Então, se não tivesse sido pela pressão do advogado muito específico e
e, tipo, lá todos os dias, eles não teriam conseguido. Porque eles já estavam segmentados, sabe, separados, não tinham frente em comum. Então, já tinha uma coisa meio, sabe... E esse advogado realmente foi muito bom em orquestrar tudo isso. Meu trabalho não ajudou nada, o processo deles, não serviu de nada, realmente, o meu processo nesse sentido. É bem diferente. Eles já estavam encaminhados, não sei o quê, e aí não tinha uma coisa de apelo para procurar mais apoio, nem nada. Só foi uma questão também da confiança deles, sabe? Tipo, quem é você? O que você está fazendo aqui, sabe? Todo esse processo. Uma coisa que a gente se deu conta quando a Lívia veio me falar do livro dela, e a gente, nossa, livro sobre ocupação, legal. E que é a questão universal. 2, que para mim o processo dela, eu até brinquei com a Simone, né? Que seria o processo, digamos, que deu certo, e o Marrocos é um processo que deu errado, pensando nas pessoas, né? Eles tentaram, no Marrocos teve uma tentativa de organização, de construir uns prédios em um outro terreno, que obviamente a prefeitura oferecia terrenos lá, né? Sem usar a palavra, mas bem longe do centro, onde eles poderiam construir vivendas, moradias popular. E isso se tentou durante algum tempo, mas nunca deu certo, e também não havia uma organização tão ferrenha em prol de que isso fosse feito, assim. A gente, inclusive, mais gente também, né? Pensa nisso. Tinha mais gente, é mais complicado organizar. O teu processo, por exemplo, eu me dei conta, revendo agora o vídeo, para mim era muito complicado lembrar onde a pessoa morava. O teu prédio, acho que era um pouco... Você vai ali, tem a fulaninha, apartamento 3. Às vezes, eu tinha uma pessoa, eu anotava... Fulaninha, apartamento 109. Só que esse apartamento 109 era no 9º andar. E ele ficava do lado do 257, que ficava do lado do 701. Não havia nenhuma lógica de numeração. Não é porque ela morava no 9º andar que ela morava no 91. Então, chegou um ponto que eu tinha que fazer uma foto da porta do apartamento da pessoa, tem essas fotos, e anotar assim, apartamento 103, mas é no 7º andar, do lado do elevador, dobrando à direita. Porque eu não sabia, no início eu não me liguei nisso, porque eu achava que havia alguma lógica de organização. Daqui a pouco eu me liguei, cara, não vai dar certo isso aqui. Eu tinha uma tabela de Excel com os nomes. No meu não era tanta gente, mas chega um momento também que você está ali, não sei o quê, é muita informação. O meu processo foi um pouco mais longo, foi 4, 5 anos, né? Com essa informação. Esse vídeo foi o vídeo que eu fiz para apresentar o livro em 2011, sabe? Para contextualizar um pouco. Esse projeto já foi apresentado no México, foi publicado por uma editorial independente no México em 2011, foi exposto no Museu de Arte Moderna no México também, e uma série de publicações acadêmicas tipo, usam o Mérida 90 como exemplo, como uma análise sobre essa questão da gentrificação, sobre a questão da ocupação, sobre a questão de luta por moradia. Então, sabe, mas eu entendo esse processo de saturação de informação, que você fala, opa, como assim? Como é que junta A com B, né? E o processo de litígio, o processo judiciário, como chama no México, eu segui tudo isso, e tudo isso está no livro, sabe? Processo legal. No livro tem pé de página na parte de trás, explicação de quem é cada foto e todo o processo legal que eles tiveram que passar, sabe? Então, um livro em si é um pequeno documentário, sabe? Em formato livro. Eu não sei se a gente abre, de repente, as perguntas. Sim. Vamos abrir para o público. A gente falou demais aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, quer comentar... Parabéns a todas vocês três pelo trabalho foda de cada uma de vocês. A minha pergunta vai para Gabi. Em algum momento você mencionou que as pessoas pagavam aluguel. Como é a organização disso? Quem cuidava disso? Então, às vezes eu fico tentando resumir tanto a história, ela é tão complexa que faltam uns pedaços, né?
O prédio era organizado pelo Movimento Sem Teto São Paulo. Esse movimento tem o FLM também, né? Frente de Luta pela Moradia, tem mais alguns em São Paulo. Porque teve, de 2010 a 2015, foi meio o ápice dos movimentos de luta pela moradia na cidade de São Paulo, na capital. Talvez a Simone saiba mais sobre isso. Só para a prefeitura estima, os movimentos organizados ocupam hoje cerca de 30 edifícios. No centro só, no né? No centro, mas tem mais. Tem mais. Eu tinha visto um dado que era mais de 100, até. Mas 30 também é um dado que se repete. O que esses movimentos fazem? Que nem eu contei, assim, eles pegam de madrugada toda essa galera, sei lá, 200, 300 pessoas. No filme da Eliane Café, eles enfiam num ônibus. No Marrocos, eles saíam correndo. E vamos entrar num prédio abandonado que tem a 5 quadras daqui. Ninguém sabe exatamente qual prédio é, como é. Isso é uma briga que rola na madrugada, assim, é uma coisa muito bizarra. A polícia fica meio que rondando no centro, controlando isso, enquanto eles ficam planejando para onde correr. E você tem 200 pessoas que não sabem para onde vão. É muito louco. Nesse meio tempo, quando eles conseguem o prédio, tem uma... Tanto que no livro tem uma página que é a carteirinha. A pessoa tem uma carteirinha. Que a ideia é essa, assim. Aqui é a entrada, tem um tapume e tem um controle de entrada. Essa era a Bá, que fazia uma cara bem feia quando você chegava lá, querendo entrar. Aí você falava que era jornalista, a cara era mais feia ainda. E aí ela te perguntava, tem carteirinha ou não tem? Aí, às vezes, você falava, não tem carteirinha, vim falar com fulano. Se você não tem carteirinha, que é uma carteirinha que a gente trocou a foto para não identificar a pessoa, você não entra, porque cada morador é cadastrado e paga um aluguel para esse movimento. Então, o que eles eram acusados também? De usar esse dinheiro. Muitos movimentos são acusados, a criminalização dos movimentos, usar esse dinheiro em essa carteirinha aqui. A gente trocou. Oi? Para promover, enfim, para vender drogas, para financiar o tráfico, para financiar comprar armas, enfim. Existe o quanto disso é verdade ou não? Eu não. Gabi, não sei. Posso claro. entrar? Eu conheço muitos movimentos. Já acompanhei, já visitei várias ocupações e, inclusive, esse projeto que a gente está fazendo, que é o Campos Elíseos Vivo, que é na área da Cracolândia, é em parceria com muitas das organizações, né, desses movimentos que são organizados. Eu achei engraçado quando você falou o preço. Porque eu achei muito caro. Porque os edifícios que eu conheço, o que eles fazem, gente? Ninguém quer competir com o mercado. Esses movimentos são super organizados. Os movimentos organizados de moradia mesmo, né? Que fazem parte dessas siglas todas que a gente... Né, o FLM, que muitos deles são coordenados pela UMM, que é a União dos Movimentos de Moradia, né, que é nacional. Eles têm uma fila, uma demanda para pessoas que podem, né, acessar, né, a moradia deles. Mas a ideia primeiro, é uma luta política. Né? Eles querem... A ocupação daquele espaço é para reivindicar, juntamente com o poder público, uma moradia. Então, eles têm uma articulação total de desapropriação dos imóveis, que os imóveis tenham decreto de interesse social. Eles têm uma articulação política muito grande com a prefeitura para fazer validar a função social da propriedade daquele imóvel, porque as pessoas têm o direito à moradia, ou seja, faz parte de uma luta, né, de um processo social. E eles são extremamente organizados, no sentido que todo mundo paga uma taxa. Só que essa taxa, dos que eu conheço, dos super organizados que eu conheço, é uma taxa simbólica em torno de R$100 e poucos, que é usada para pagar condomínio, para pagar as contas de... O que eu sabia lá no Marrocos é que a maioria das pessoas pagavam R$300. Assim, um espaço básico. E que isso variava conforme, tipo a Dona Neide, que eu contei. Tinha um espaço maior, você pagava um pouco mais. E ainda o Marrocos era um edifício com muita gente. Era um edifício com muita gente. A gente calculava 3 mil pessoas lá dentro. 3 mil pessoas, que dá aproximadamente... era 250... Não, quanto que era? 200 famílias, 200 mais ou menos 300 famílias. Era muita gente. Então, eu entendo que é difícil organizar tanta gente, sabe? Mas aí eles tinham cadastrado cada pessoa e, se você não pagava, você era expulso.
Existe isso Eles também. têm vários relatos, né? Inclusive lá no Campos Elíseos, né, que a gente está fazendo o trabalho com os moradores, tem muitos movimentos, moradores tem uma ocupação lá tem moradia própria, tem todo tipo, e tem uma grande ocupação também que fica na esquina da Rio Branco. Muitos moradores de ocupação, eles são de outras ocupações, né? Eles vão ser empurrados, né? Então é uma política de empurramento de gente, porque você não resolve. Quando você desfaz uma ocupação, a grande maioria dos casos, você não tem atendimento definitivo para essas famílias. Algumas vezes a prefeitura dá um atendimento provisório, que as famílias ficam recebendo R$400, que é o valor do Bolsa Aluguel durante social. um ano, promete uma habitação definitiva, essa habitação definitiva nunca vem. Com esse dinheiro, ela não consegue alugar um lugar formal, né, com fiador e tal. Muitas vezes essas mulheres que têm 6 filhos vão ocupar outras ocupações. Daí vem a reintegração de posse e vai ocupar outra, vai ocupar outra, vai ocupar outra. E assim o processo, por isso que a gente fala, né, que isso não é bom para ninguém, não é só para os moradores que estão lá, né, porque não tem uma política pública que vá dar a habitação adequada para essa população. Na real, esse processo retroalimenta o processo de ocupação. É como você simplesmente empurra as pessoas de um lado para o outro. Elas vão continuar sem solução para aquele problema, que é: eu preciso de uma moradia digna, eu preciso ter um dinheiro para pagar um aluguel decente. Elas vão continuar. A gente encontrou muitas pessoas. Elas simplesmente falavam: cara, eu vou para outra ocupação. Eu não tenho condições de pagar um aluguel. Eu não tenho um parente que possa me receber. Os imigrantes. Eu não tenho um fiador. Né? Eu mesma me mudei da Vila Mariana aqui para o centro em setembro, morar aqui perto da República. Para mim foi difícil. E eu tenho a minha mãe, que pode ser fiadora para mim. Eu tenho uma amiga aqui em São Paulo que topa ser fiadora, que eu posso até fazer depósito. Enfim, eu tenho uma família que me ajuda. Imagina você ser um refugiado que chega no porão de um barco, que nem era uma história que a gente tem, uma foto ali de uma menininha, que veio dentro de uma mala. A mãe dela veio refugiada, escondida no porão de um barco. Você chega em São Paulo, você vai ter um fiador? Não, né? Óbvio que não. Então, todas essas histórias acabam aonde? Numa ocupação. E isso, se você quiser... Assim, eu vejo a Carmen, por exemplo, que é líder da Mauá. Não é líder da Mauá? A Carmen era a líder do Cambridge. Do Cambridge. Do filme, inclusive. Do filme da Café. Se a sigla do... ela é bem durona, assim, as pessoas respeitam muito ela. Sabe? Isso é importante. Você vê que a liderança... E sem liderança, o movimento cai. Isso é muito claro. Tanto que quando a polícia foi lá e prendeu os líderes acusando-os de envolvimento com o PCC, talvez isso fizesse sentido. Eu não sou polícia para julgar, mas as pessoas ficaram sem defesa. Não tinha mais. Então, assim, depois daquilo, a reintegração de posse, a polícia chegou, tirou todo mundo. Uns correram para outra ocupação, porque não tinha para onde ir, outros acharam onde ir, mas a retroalimentação acontece, e isso mantém o sistema. Porque uma coisa que eu fui pensando nessa época é como isso mantém o mesmo sistema funcionando. E, na real, o interesse da política pública é que isso se mantenha funcionando. Não tem um interesse para quebrar esse ciclo. Eu vou conseguir arrumar uma moradia digna para essas pessoas, eu vou dar essa chance aqui, ou que não seja aqui, mas eu vou dar uma outra possibilidade. Não interessa e tem uma questão, pro sistema que isso se quebre. Tem uma questão que é complexa nessa história, que é assim, a gente sabe, vocês já ouviram falar que existe uma fila da moradia, né? Coab, CDHU, a Coab é a Companhia Municipal de Habitação. Tem gente que está na fila da Companhia Municipal de Habitação há 20 anos, 30 anos. É uma fila, misteriosamente, que não anda, né? Embora, porque muita gente entra e tal. Então, tem uma... Eu faço parte da minha pesquisa de pós-doutorado no Ministério Público. Então, agora eu estou entendendo também um pouco do outro lado, né? Da argumentação jurídica dessas questões. E tem um outro lado também, que pensar... O poder público tem, muitas vezes, essa concepção, e que é validada pela justiça, que é por que eu vou dar prioridade para essas famílias, sendo que tem pessoas na fila da habitação há 20 anos. Entendeu? Isso é uma questão super delicada de se tratar. Daí que teve entender a política, né? Como que a política atua nesses casos. Na gestão Haddad, o Haddad fez um decreto de interesse social para vários edifícios ocupados no centro, e fez um chamamento público para entidades
que fosse se cadastrar para reforma desses edifícios e para adquirir a posse desses edifícios. Ou seja, o edifício seria desapropriado pela prefeitura, porque a maioria deles... o Marrocos estava quase 20 anos desocupado. A maioria deles tem dívidas homéricas de IPTU e tal. A prefeitura, muitas vezes, consegue até validar o valor, assim, não pagar tão caro por causa da dívida de IPTU. Então, o edifício seria desapropriado e a família teria a obrigatoriedade de conseguir financiamento para a reforma do edifício e ficar. Na época, o Ministério Público entrou com uma ação, porque questionando. Mas por que essas famílias têm o direito de entrar na fila? E assim... entendeu? Eu acredito na legitimidade desses movimentos e desse processo, sim, porque eu acho que, além de tudo, eles têm uma contribuição importantíssima para o uso daquele espaço da cidade e para a vida daquelas famílias lá. Por exemplo, grande parte desses edifícios que estão abandonados há muito tempo estavam com ratos, lixo, ou seja, ele era um câncer na cidade, entendeu? Isso que eu admiro aqui, no projeto da Lívia... Porque eu sempre ficava olhando para eles e pensando, porque não era o meu papel, mas se eles se organizassem e reformassem aquele prédio, ou se pelo menos se desse essa chance, nossa, sabe, era possível, não é impossível. Só que, ao mesmo tempo, a nossa lógica brasileira, eu não sei, a gente não é brasileira, mas é mundial, cada um corria para um lado, para fazer o seu. E não se conseguia ter conseguir reformar o Marrocos e fazer esse prédio. E a prefeitura também não deixava, é muito tenso, assim. Agora, mesmo não reformando, o papel dos movimentos, eles limpam tudo, organizam, criam escola, quase todos eles têm creche para as crianças, ou seja, as famílias estão morando, as famílias antes estavam morando onde? Na favela do Moinho, na rua, a 500 quilômetros, né, a 30 quilômetros de distância do centro, então, ou seja, ele tem... Só para justificar, quando eu estou colocando esses dois lados, porque eu acho que é importante que a gente entenda, né, os dois lados da moeda. Mas acho que ele tem uma legitimidade muito importante pela questão que a gente viu quando eu falei da Constituição, do Estatuto da Cidade, dos planos diretores. Realmente, quem é o criminoso? Validar isso. Quem é o criminoso? O criminoso é quem ocupa ou o criminoso é quem não cumpre a função social da propriedade e deixou aquele imóvel vazio 20 anos? Né? Por que o criminoso é quem ocupa? Então, tem toda uma questão, mas também tem essa outra questão da priorização, que é complexa e difícil de equacionar. Eu acho que ela é um pouco uma desculpa, sabe? Assim, a gente não organiza essa fila, não atende essa fila, e aí a gente diz que essa fila tem que ser atendida antes da outra fila. E aí deixa, e continua tudo ali, funcionando mal. Né? Eu acho muito importante. Os movimentos... Me deu dó, assim, doeu ver o que aconteceu com o Marrocos. Dói passar lá na frente e ver que a polícia está lá. Agora, o Marrocos é pior, porque o Marrocos era público. A propriedade do edifício Marrocos, diferente de quase todos, eles falam, é propriedade, o juiz fala, né, propriedade privada, devolve para o dono. Não, o Marrocos era público, ia para ser reformado para ser a Secretaria de Educação. Secretaria Municipal de Educação, porque a prefeitura pagava um aluguel super caro, mas, ou seja, era público. Então, a prefeitura poderia, se quisesse, ter transformado, ter tido um decreto de interesse social ali e transformado aquele prédio em habitação de interesse social para aquelas famílias. E até agora nada? Diz que vai reformar para a secretaria, não sei mais. Não, o que eu acho mais incrível, assim, na frente do Marrocos tinha duas ocupações. Uma era na frente do Marrocos, já tinha sido reintegrada, e o Marrocos. E aí virou um estacionamento. E eu fiquei um dia lá dentro, olhando o estacionamento, e pensei, cara, se você ocupar um prédio inteiro com carros, está tudo certo. Se você ocupar com pessoas, temos um problema. E no centro é cheio de estacionamento. Né? Agora, promover a habitação, que é bom, nada. Assim. Agora, só uma pergunta para a Lívia. Achei muito maluca essa coisa das pessoas morarem nos tetos. Né? Isso não existe aqui ainda. Vamos inventar? Peraí. Lá no México, a gente está sobre um pântano, né? Não se pode construir muito mais alto. São prédios de 4 andares. Agora, a tecnologia está fazendo que tem uns prédios de 10 andares. Se, de repente, você vai num prédio de 10 andares, você vê a cidade inteira. Tipo, não existe essa coisa, sabe, de prédio alto. Não tem verticalização. É uma coisa
aqui está... Mas essa ocupação na laje, né? No Brasil a gente fala que a gente faz churrasco na laje, mas a gente ainda não mora na laje. Mas a maioria dos prédios... Isso é ilegal. Não, todos os prédios têm esse sistema. Mas é legal? É legal. Tipo, são quartos de serviços, entendeu? Quartos de serviço. Mas a pessoa paga para morar lá? Tipo, antigamente era a pessoa que trabalhava na sua casa que morava lá. Em vez de ter um quarto dentro da sua casa, você tinha um quarto em cima. Parece a senzala. Uma loucura. Era mais ou menos isso. E hoje em dia, o que acontece? Esses quartos são desocupados, ou tem gente que está, sabe, locando também para as pessoas morarem. Mas nesse aqui, tinha essa senhora morando, era ela, o vô, 3 crianças num 2x2, sabe? Depois da reforma fizeram de novo? Não. Já não fizeram mais. Não tinha mais espaço para isso. E ainda mais subiu um pouco mais do que é o costume. Mas as construções antigas, se você ver, é 1900, sabe? São casas antigas e são prédios mais antigos. Mas tem uns prédios maiores. O meu prédio tem 5 andares e tem uns quartinhos, que é dos anos 70. É desde os anos 50, 70 que fizeram esse esquema. E, bom, essas casas antigas também, né? Mas é uma coisa muito comum. Você vê, você mora no teto e tem, tipo, muitos escritores foram morar no México e moravam nos tetos. E tem muitas dessas narrativas sobre morar no teto, o que é habitar, vem do céu, sabe? Tipo, estar ali, tendo um céu como, sabe, como seu teto. Tipo, tem uma coisa meio, sabe, interessante na literatura, sabe? E uma coisa interessante que eu achei que você falou também... quando você faz a narrativa da gentrificação, a narrativa do abandono do centro, ela tem outro motivo, né, da nossa, que foi o terremoto. Ou seja, porque o processo de gentrificação, todo mundo conhece essa palavra, né? Essa palavra está famosa. Todo mundo usa essa palavra agora, até quando não deve agora. Tudo montou um barzinho bonito na esquina, está gentrificando. Tudo agora é gentrificando. Mas a gentrificação, essa origem dessa palavra é inglesa, né, do gentrification, do enobrecimento. Começou em Londres, isso, quando as famílias, a classe média, né, que já tinha saído, começou a voltar a ocupar os centros que agora, naquele momento, estavam ocupados pelas classes populares e tal. E era primeiro um processo involuntário, né, dessa retomada dos hipsters, tal, de querer morar. E depois virou uma apropriação pelo poder público, né, quando o poder público se apropria e começa a desenvolver projetos gentrificadores. Agora, é engraçado, porque a gente tem, então, no Brasil, a gente tem isso, que, na verdade, uma gentrificação real nunca aconteceu no Brasil de verdade. Porque a gente tem a saída, a retomada está tentando ser feita, e tem esses projetos que tentam fazer, mas também não conseguem, ou seja, dá só um debate só para falar de gentrificação no Brasil. Mas na Europa tem muito, né? E no México teve nisso, porque teve essa saída. Agora, engraçado esse motivo, porque no México eles saíram por um motivo de desastre natural, né? E depois teve uma retomada do mesmo espaço, depois que você esquece que tremeu ali, que é um lugar... Era um bairro de classe alta, média alta, que teve o terremoto e saiu todo mundo. Quer dizer, grande parte das pessoas. E ele se popularizou por conta disso. Popularizou por isso. E ficou abandonado. Literalmente, o governo abandonou esses bairros e se popularizou porque era onde tinha moradia, onde ninguém queria morar lá, porque, né, era um lugar de risco. E daí, de repente, tipo, agora já estão retomando. Está tendo a retomada. Virou uma Vila Madalena, sabe, do México, sabe? Esse aqui. E tem uns bairros laterais que são populares, que eles estão começando a fazer projetos para habitação de classe média alta e já estão empurrando a população mesmo, sabe? Daí está crescendo a mancha. Sim. Comentários, angústias, perguntas? Angústias. Calor? Adaptar aos tempos, né? Boa noite. Saindo um pouco dessa temática, mas enfim, não dá para sair, mas queria perguntar um pouco do trabalho fotográfico das duas, da Lívia e da Gabi. Vocês falaram um pouco como foi a aproximação à comunidade, enfim, como o trabalho foi acontecendo. Eu queria perguntar como que foi a aproximação com as pessoas que estavam sendo fotografadas, como que elas se colocavam para ser fotografadas, se elas se dispunham, se elas
vocês perguntavam se elas queriam ser fotografadas, e depois como que foi o posterior, se elas queriam ver essas imagens, se teve alguma devolutiva, assim, né, como que foi essa questão com as pessoas fotografadas. É isso. Posso emendar uma... Simone, aqui alguma coisa que eu fiquei curioso também para a gente puxar duas. Simone, no meio da sua apresentação, você comentou da interação entre o livre mercado e as necessidades de habitação social, ou o Estado, vai? Mas a minha pergunta é se esse livre mercado é tão livre assim, ou são grandes atores muito poderosos, um pequeno número deles, ao lado de uma miríade de médios atores e pequenos. Sabe por que eu faço a pergunta? Porque eu fiquei pensando, outro dia a gente fez um debate aqui sobre a economia brasileira, a questão de que sem uma indústria forte no Brasil, você não consegue empregos de qualidade para 200 milhões de pessoas. Não dá para você virar... Enfim, é um debate que existe na área econômica muito forte. E aí o debate encaminhou para o seguinte ponto: a gente tem uma classe industrial que está disposta a investir em ciência e tecnologia, no emprego, no desenvolvimento nacional, ou eles já também, a gente já perdeu assim eles já perderam um sentimento que eles já tiveram algumas décadas atrás, de participar do desenvolvimento nacional, etc, etc. Eu pergunto isso por causa do mercado imobiliário, se a gente tem empresários de porte que estão dispostos a investir em Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda, ou mesmo em zonas de interesse social. Enfim, a resposta não precisa ser sim ou não, temos ou não temos. Provavelmente a gente tem gente disposta, mas aí tem um sistema tributário, tem burocracia, tem a taxa de juros, que é altíssima. Enfim, fazendo uma pergunta mais do sistema, assim, sei lá. É isso. Bom, falando sobre o processo de chegar e... Bom, eu entrei e eu ia todo dia, não é todo dia que você tira uma foto. Você vai, convive, vai tomar um café, passa a tarde. Oi, tudo bem? Ai, tudo bem, eu sou a Lívia, estou aqui fazendo esse projeto. Ah, eu já conheço aqui a fulaninha, não sei o quê. Tipo, será que eu posso amanhã vir conversar com você? Pum, processo. Chega, deixa a câmera, e daí você está sentado, não sei o quê, câmera levanta, a pessoa nem está percebendo. Ou... Posso fazer uma foto você sentar na nossa cama? Pum. Daí você faz uma interação, faz umas posadas, faz uma que eles não está posando, está fazendo suas coisas. E tem uma coisa de abertura, já que a pessoa sabe que você está ali com uma certa função e que a câmera já vira onipresente, entendeu? Tipo, já não é uma coisa tipo, opa, licença, posso levantar minha câmera e tirar uma foto de você nesse momento? Não. Tipo, ele já sabe quem você é, já sabe qual é o seu propósito e ele já sabe que em qualquer momento essa coisa pode acontecer, né? Em termos de devolver a foto, voltar a mostrar o trabalho, sim, tinha uma retroalimentação o tempo inteiro e teve uma questão de que eu falei, a proposta é fazer um projeto, não sei o quê, daí propuseram fazer o livro. Vou trazer o livro. Ninguém me acreditou. O dia que eles estavam assinando, levei os livros, eles... os livros, nossa, que legal, sabe? Daí teve todo o processo de entregar os livros, o processo deles, tipo, acreditarem neles mesmos, verem o processo da luta deles mesmos num livro físico, sabe? E o cotidiano, tá ali, é muita pessoa que tá ali também em casa. Então, você tá ali convivendo no dia a dia. Você tem que se dispor a viver ali, quase viver lá. Entendeu? Então, tem uma coisa que se dá e sabe? Chega um ponto que vocês estão procurando a mesma causa, entendeu? Então, é uma luta juntos, sabe? Tipo, vocês estão juntos narrando a história. Não é você narrando a história da pessoa. A pessoa está narrando e construindo aquilo com você. Eu não tinha câmera de vídeo nesse momento, que foi ótimo, porque câmera fotográfica é uma coisa muito mais, sabe, instantânea. Você não tem que pôr a câmera no tripé e não sei o que lá. Eu faço cinema e agora estou fazendo muito mais vídeo. É outro processo. Você vira um pouco, você também tem que, tipo, meio que... Nesse caso, às vezes, é bom estar com outra pessoa para você virar o camarógrafo e virar o onipresente para a pessoa fazer o processo de comunicação, para você poder documentar sem
estar sempre posado. Mas, nesse caso, era áudio, a gente fazia as entrevistas e eu estava documentando, passava tardes inteiras, sabe, convivia, sabe, estava ali. Ah, vai acontecer alguma coisa? Ah, posso amanhã, talvez... Ah, você vai estar cortando o cabelo dessa pessoa? Posso voltar amanhã? Pam, pam. Daí você vai organizando, é uma coisa que você vai se dando, sabe? É bem orgânico. Esse processo é parecido com o da Lívia. Assim, a gente teve essa ideia de vamos ficar aqui no cinema para ir entrando aos poucos. Daí, aos poucos, por exemplo, a Bá, que era a porteira, já nos conhecia, não precisava mais bater ali na porta e explicar quem a gente era. Acho que o fato de serem 2 pessoas era bom também, porque as pessoas... eu posso dizer, eu acho que se eu tivesse ido sozinha, ou o fotógrafo que fez comigo tivesse ido sozinho, eu acho que não teria o projeto que saiu. Porque existia também uma questão de confiança das pessoas na gente. Então, muitas vezes, coisas que também... Ele tinha outra maneira de trabalhar do que a minha, e isso ajudou a fazer uma média entre essas 2 coisas. Se eu tivesse só levado como fotojornalismo, não teria saído desse projeto, sabe? Eu acho que existe uma complementação de maneiras de trabalhar. E o tempo? É o tempo. É você... muita gente eu passava e falava, posso fazer uma foto sua? Não, não pode. Fecha a cara. No outro dia, a pessoa estiver fotografando outra pessoa. E aí ela fica... a vaidade das pessoas. Tem o ego, sabe? Eu tinha uma professora que sempre dizia, levanta a câmera e sorria. Todo mundo ama ser fotografado. Então, uma hora a pessoa baixa aquela mureta, assim, do tipo, não... E ela vai aceitar. E aí surgiu essa parte, que é no final do livro, que são todos os retratos no corredor, que surgiu meio sem querer, mas foi engraçado, porque eu tinha feito uma exposição em Porto Alegre, expondo as pessoas, fotografando meus vizinhos no corredor. Tipo, eu fotografei a minha mãe, a minha avó, o porteiro. E eu fiz um grande painel, que eram as pessoas no corredor. E aí, um dia, o fotógrafo que estava fazendo comigo fez uma foto das crianças correndo no corredor, e ele... Vamos retratar todo mundo no corredor. Eu, cara, que puta coincidência. Tipo, eu tenho um projeto que são as pessoas no corredor. E daí a gente ficava, às vezes, uma tarde inteira, montava o tripé, botava a câmera em cima, na mesma posição, no mesmo lugar, e ficava esperando as pessoas passarem. A mesma luz, calculava. Tipo, no segundo andar, às 11h30, é a luz tal. Às 14h, no terceiro andar, às 3h. Tinha dia que a gente ficava ali sentado, assim, e não passava ninguém. Ou quem passava não queria ser fotografado. Mas isso foi legal, porque, no fim, a gente acabou tendo um grande catálogo, assim, dos moradores. A gente tem muito mais fotos do que entrou no livro. E a gente, um dia, falando em devolver, eu acho que a gente nunca devolveu para eles o tanto quanto a gente deveria. Mas, em meio a isso, quando a gente já tinha um bom pedaço do projeto, a gente ampliou essas fotos. Tem um vídeo, deve estar no Facebook, até podia ter trazido. E a gente colou no hall de entrada do prédio, onde ficava o elevador. Então, cada um podia ir lá e pegar a sua foto. Daí os pessoal achavam que tinha que pagar. Falava, quanto é que é a foto? Não, não é nada. E levava. Daí a fulaninha gostava do fulaninho, achava o cara gato. Levou a foto, aí começou a dar briga. Foi engraçado, mas foi legal, porque as pessoas pegavam essa foto e levavam com carinho, e muitas dessas pessoas têm essa foto hoje em dia. Então, acho legal. Alguns deles têm contato por Facebook com a gente e chegaram a pedir o livro e a gente mandou o livro. Então, existe, assim, quem ainda mantém o contato, viu o livro e gostou e tal. Então, a gente tenta devolver dessa maneira, mas era muita gente, eram 3.000 pessoas. Você não consegue atender 3.000 pessoas. Eu fiz esse projeto publiquei faz 6 anos atrás, eu comecei faz 7, 9 anos atrás. Eu agora trabalho com outras pessoas. Tipo, é muito difícil eu fazer um projeto sozinha, só se é uma coisa muito contida, mas assim, para fazer um documentário, para fazer um projeto mais a longo prazo, porque eu tinha tempo nesse momento, eu tinha 25 anos, e era o meu projeto. Eu falei, isso aqui vai ser o meu projeto. Então, eu me dediquei a isso. Porque eu estava chegando no México, era um processo de imersão minha, em busca minha com eles, entendeu? E nesse processo eu tinha esse tempo, sabe, para você poder submergir. Mas hoje em dia as coisas, eu gosto de trabalhar com outras pessoas também, sabe, para poder ter essa dinâmica, porque ajuda muito. Ajuda muito. Aí embaixo.
Primeiro, falar um pouco dessa questão do grande e do pequeno, né, do empreendedor imobiliário. Na verdade, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que mobilizou, né, grande quantidade de empreendedores imobiliários, embora você tenha diversidade no tipo de tamanho, de produção industrial, a produção imobiliária brasileira sempre teve concentrada, da construção civil, sempre teve concentrada na mão de poucos. Inclusive, as grandes construtoras, né, Odebrecht e companhia, envolvidas com... né, não só com a construção civil, né, porque eles estão envolvidos com a agricultura, com bilhões de áreas, mas eles formam monopólio, sim, e grandes projetos muitas vezes estavam atrelados aos grandes construtores. Inclusive, foi no desenvolvimento do projeto Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida, tentou-se abrir caminho para facilitar a entrada dos pequenos empreendedores. Isso não se efetivou, mas, ou seja, era uma reivindicação dos movimentos populares, né, de que os pequenos empreendedores pudessem atuar na demanda do mercado. Existem construtoras, você perguntou sobre o interesse em produzir habitação de interesse social. Quando eu fiz minha tese de doutorado, eu entreguei minha tese de doutorado em 2015, e a minha tese de doutorado era uma avaliação sobre as zonas especiais de interesse social, as EIs 3, né, que eram as EIs localizadas em áreas centrais. Eu fiz esse levantamento, entrevistas com empreendedores imobiliários, com construtoras, e tem um nicho de mercado, tinha na época, e ainda tem, um nicho de mercado focado na produção de habitação de interesse social mas na época não era o 0 a 3, né? Na época era o 5,9 e o 6. Ou seja, né, porque às vezes não exigia que fizesse habitação para os mais pobres, tão pobres. Mas que era super vantajoso e super lucrativo para esses empreendedores. Tanto que a existência desse mercado para essa renda média, né, média-baixa, ela fez com que, depois, na revisão do Plano Diretor de 2014, fosse incluída a ZEI 5, que não existia. O que é a ZEI 5? A ZEI 5 foi uma outra ZEI, que era uma prima da ZEI 3, só que para manter esse mercado ativo, porque a ZEI 3 iria, na verdade... minar esse mercado, já que a grande prioridade agora teria sido a baixíssima renda por causa do HS1, 0 a 3, que deveria ser 60% daquelas áreas. Então, foi criada essa ZEI 5, que tem um controle bem mais flexível de rendas, e que esse mercado que produzia ali, que cumpria uma função importante de estar levando moradia para a área central e toda, ele se mantivesse ali. Esse mercado ainda existe hoje. Para o Minha Casa Minha Vida, faixa 2, né, que são as rendas, não o faixa 1, a altíssima vulnerabilidade, mas uma renda média baixa. E uma coisa importante de lembrar, de identificar, esses projetos que, como eu citei lá, da PPP habitacional, né, dessas grandes construtoras, elas estão acontecendo principalmente com essas grandes incorporadoras. Mas por quê? Interesse do mercado em produzir habitação de interesse social é interesse do mercado ganhar dinheiro. E não estou criminalizando o mercado porque ele quer ganhar dinheiro, né? Você tem uma construtora que você quer fazer ganhar dinheiro, né? Só que o poder público está dando condições para que, a partir desses programas, né, como a PPP, condições para que esse mercado ganhe dinheiro com o interesse social, que não é tão social assim. Né? Essa é a grande questão. Né? Então, o poder público, querendo a ideia também, puxando novamente a ideia do projeto anticíclico, né, do Minha Casa Minha Vida, que não era uma política habitacional, que era uma política econômica, é um pouco isso também. Né? A gente não está resolvendo o problema da habitação, a gente está pensando também em criar emprego, gerar renda, lucro para o mercado, ou seja, o problema da habitação... O mercado pode ter lucro? Pode, tudo bem. A questão é quando o patrimônio público está sendo doado, né, porque a grande maioria desses terrenos são públicos, para o lucro do mercado, enquanto a baixíssima renda continua sem atendimento. Então, a gente tem um problema aí grande de equação. E uma outra coisa que eu acho que, na minha opinião, que eu acho que o problema do Brasil não vai se resolver, a gente não vai resolver a questão habitacional e do déficit habitacional brasileira, que é muito grande, enquanto a gente não mudar a lógica da produção habitacional. Por quê? Dá o exemplo, por exemplo, na França,
Quem faz a produção de interesse social é um mercado, um outro mercado, não é a mesma produção imobiliária, não é o mesmo mercado imobiliário que faz a média e alta renda. Ele é um mercado de interesse social através de cooperativas habitacionais e ele tem uma regulação própria, ou seja, ele paga um tijolo, tem um outro preço. Para você construir habitação de interesse social, todo o mercado é regulado diferente. Você tem um outro preço do tijolo, um outro preço da construção civil, do pagamento dos impostos. Você tem uma outra lógica que faz com que essa habitação realmente seja muito mais barata e a custos bem menores. E que esse produtor não está interessado, ou não pode, né, ganhar um lucro tão grande, entendeu? Então, enquanto a gente não mudar essa lógica, onde a produção imobiliária ela é tão de interesse social, ela é tão para o 0 a 1, ela é tão rentável quanto a produção imobiliária do 3 a 6, 6 a 10, né, que é o HMP, a gente não vai mudar. Outro dia eu participei de um debate sobre habitação com um empreendedor do mercado, e ele falava, mas é que no Brasil o risco é muito alto. Tipo, que risco? Chuva? Não chove nos outros países? Neva? A gente tem terremoto, entendeu? Que risco é esse, sabe? A gente precisa relativizar essas frases prontas do mercado, que o Brasil tem muito risco. Não sei, você que participou de debate, eu não sou economista, né? Estou dando a minha visão de urbanista. Você que participou dos debates com os economistas, talvez me explique um pouco mais essa questão do risco. Não tem explicação. A possível explicação é que o ganho no mercado financeiro é fácil e alto. Enfim, então essa é uma e no curto prazo, entendeu? Então Alguma dúvida, pergunta? Foram 5 anos que eles estiveram fora. Tiveram que voltar para casa de familiares, mais que nada, ou locar em outros lugares mais longe e fazer esse tramo, e sem saber quando é que ia ficar pronto, né? Daí tinha essa ansiedade que, sabe, quando é que vai ficar. Mas eles conseguiram voltar, por sorte, né? Todos, 100%. Também eu acho por conta desse trabalho que você falou que foi feito com advogado. Com certeza é por isso. Porque aqui, o que acontece? Quando o Marrocos, por exemplo, né, muitas vezes, vamos dar um exemplo, São Vito, né, que é um exemplo mais clássico de São Paulo, né, que foi o prédio, que foi as famílias saíram com a promessa de que iriam mesma coisa. Famílias saíram com a promessa de que iriam reformar e depois iriam voltar. Primeiro que na volta já não teve volta porque o prefeito mudou de ideia, né? Mas as famílias se dispersam, as famílias desaparecem. Na justificativa você explica melhor, na justificativa do Marrocos, fulano não conseguiu acessar. Explica um pouquinho como é que dá essa dispersão. Não, era assim, muitas famílias não conseguiam nem fazer o cadastro na prefeitura. E tinha uma família, por exemplo, que foi da matéria até da BBC, que foi feito o cadastro errado. Quem cadastrou a família com uma informação errada, e aí por isso a mãe não conseguia o aluguel social, né? Então o aluguel social é de R$400. Nem metade conseguiram o aluguel social ou um lugar para morar, né? E também assim tinha muito o medo. Muito desespero. Eu me lembro de estar em casa e receber chamada, assim, dos moradores. Vai acontecer a reintegração de postos. Eu falava, cara, não sei, eu não sou da prefeitura. Eu acho que não. Quem eu conheço está me dizendo que não, mas existia muito medo para ir já dispersando, expulsando as pessoas. Assim. E isso faz cada um correr para onde acha que dá. Então, o fulaninho achava lá, vou amontoar minhas coisas no quartinho da empregada da casa do cunhado, entendeu? E a maioria delas também vem de um conflito social já, que normalmente é um conflito que envolve a família, né? Então não tem muito assim esse apoio familiar. Eu posso ir para casa do meu irmão, não. Que é difícil. Assim. Mas as famílias não tinham um apoio. E nesse sentido a liderança é importante, porque é quem vai gestar tudo isso, vai instruir, vai mostrar os passos, porque você no momento, sabe? Você está num desespero, sabe? E tem isso, se você sair, você não volta. Aqui, pelo menos, assim, o projeto é incrível. É uma exceção mesmo, a regra.
Também, Pois era é, gente. 30 famílias, 3 mil. Muito Mais obrigada. alguma angústia, drama, desabafo? A gente Obrigada. ficou falando loucamente aqui. Está com calor, né? Bom, obrigado a presença de todo mundo aí. Obrigado, Simone. Obrigado, Lívia. Obrigado todo mundo. Vocês aí que... Valeu. Então, valeu. Obrigado aí. Vamos curtir aí a Tapera. Valeu.